Então é isso, gente. Zé Carlos deu uma correria danada para me fazer esse esboço aqui, porque não tava dando tempo. Mas eu ainda tenho esse risco disponibilizado lá no nosso grupo do Telegram, onde a gente disponibiliza gratuitamente os riscos já em PDF. Só que não é esse aqui não. É esse modelo aqui, mas é um risco bem elaborado, lá bem feitinho, é bem caprichado. Aí aqui na tela eu fiz mais ou menos matadão mesmo, porque eu tava com pressa e tava quase chegando a hora, não tinha feito ainda, né? Então, é isso. Boa noite, meu amigo Wagneiro. Obrigado, Wagneiro, pela presença. Wagneiro, nosso amigo, também tem canal no YouTube. Vocês têm que ir lá conhecer. Tem 2 canais que eu conheço. O Campo Nosso, canal rural, muito bacana. E o canal de pintura dele, Wagneiro Teiro. Entre para o nosso grupo, isso mesmo. O grupinho do Telegram tem quase 200 pessoas lá já. Tudo lá, a gente põe as coisas tudo lá. Então é isso. Sapecando coisa aqui, né? Nós vamos começar devagarinho, como eu falei, agora não tem mais pressa. Agora o negócio é pintar, né? Fazer a pintura, explicar para vocês como é que eu faço. E se der para terminar, deu, se não der, que se dane. O importante é fazer a aula, né? O importante é a aula. Ué? Ah, tá. O importante é nossa aula. Aqui mesmo nós vamos começar pelo fundo aqui, ó. Um fundo bem rústico, chapiscado. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar as cores aqui, ó. Eu não deu tempo nem de arrumar a paleta, eu peguei essa tela velha aqui, ó. Então eu vou colocar em cima desse azul aqui mesmo para fingir que tá seco isso aqui, mas vou colocar aqui, né, para dar a impressão que não tem tinta, que não tá sujo, né, minha paleta. Azul fetolucianina, um pouquinho. Aí a gente vai colocar aqui um vermelho que estava aqui na minha mão, agora mesmo já não tá mais. Ah, tá aqui ainda. Quando eu acho rápido, você fica até meio achando esquisito. Acho que tá aparecendo a paleta aí, não tá? Pera lá. Ué, que doido. Ah, tá. Eu tô ficando maluco. Rapaz, eu tava olhando outro painel aqui. É isso, gente. Doido assim mesmo. Então nós vamos colocar um vermelho, vamos colocar lá em cima. Vermelho chinês, ou vermelho francês, ou vermelho de cádmio. Tudo é meio parecido. Nós vamos colocar também um branco de titânio. O branco raro, né? Ele é raro, gente. Toda vez que eu quero ele, não acho. Branco de titânio. Hoje até que achei. Branco de titânio. Vermelho, azul. Vou colocar um preto também. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Um preto para nós misturar. Nós vamos misturar a tinta. Eu geralmente, quando eu estou explicando, quando eu estou fazendo uma pintura que o objetivo é aula, eu gosto de usar só 4 cores de tinta. Porque aí vocês também vão captar mais essa, né? Que é a mistura de cores. Que é muito importante para os pintores, né? Aprender isso. Então, vocês vendo eu constantemente misturando aqui, vocês vão captando. Vocês entenderam o propósito? Então é isso, gente. Nós já temos aqui as 4 cores que a gente precisa. Não precisa mais nada. Não precisa assim. Pera lá, pera lá. Não tá? É 5 cores, somando com a cor amarela. Vamos fazer milagre aqui, fazer sair tinta amarela aqui. Deve colocar em cima do amarelo aqui, já fingir que não estava suja a paleta. Pronto. Agora nós já temos aí as cores base, né? As cores que a gente usa misturando, né? E vamos trabalhar. Pegar esse pincelzão aqui, ó. Ele tá sujo. Ele tá sujo. Mas eu vou usar esse sujo. Ele tá sujo de tinta óleo mesmo.
Eu vou usar esse sujo dele aqui para me fazer a cor que eu quero. Então nós vamos pegar uma paletinha, uma espátulazinha. Eu já tinha separado ela, não sei onde que tá. Ué, tá aqui que eu separei. Desse jeito. Ai, pintar com ateliê assombrado é dose, viu? A gente fica, não acha as coisas somem. Agora mesmo eu tava limpando a espátulazinha para pintar aqui. Mudança de estratégia. Vamos pegar o colherzinha do sorvete. Vamos até achar esse troço aí, não sei que fim deu. Rapaz, eu tava limpando aqui, sentado. Ah, esquece disso, esquece. Vamos pegar um pouquinho de preto, pouquinho só, que pegou muito lá. Um pouquinho de branco, vamos fazer um cinza. 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 Mais branco. Ah, eu vou misturar agora com o pincel. Mais branco, então a gente vai fazer um cinza. Depois a gente vai colocar um pouquinho de vermelho nesse cinza. Para ele não ficar um cinza puro, para ele ficar um cinza meio avermelhado. Assim. E com essa cor eu vou fazer um fundo aqui. Um cinza meio avermelhado. Como não vai dar tempo da gente pintar tudo o quadro mesmo, então a gente nem vai ficar desesperado. Vamos fazer ele devagarinho, calmo. Ó, então vou colocar o fundão em toda a tela. Vai esfregando, não pode colocar muita tela, muita tinta agora. Então, recapitulando aqui. Não esse exatamente, esse aqui. Eu fiz um bem detalhado e tá lá no grupo do Telegram, para quem quiser. Mas a Val está distribuindo. Quando a gente está pintando flores, a gente costuma dar o risco para todo mundo. Então a Val está distribuindo o risco aí. Mas é lá no Telegram que a gente põe as pastas que tem centenas de riscos em PDF. Vale a pena. Centenas, eu não estou brincando, centenas. Nós já fizemos quantas lives? Nós já fizemos mais de 300 lives. Todos eles estão lá. Eu coloco todas as pastas lá dos riscos. Então quem quiser ter acesso a esse monte de coisa, vai lá. Eu vou dar mais uma reladinha no vermelho para a gente não deixar chapar. Vamos fazer um fundo meio rústico aqui, ó. Primeiro eu coloco essa cor. Então, recapitulando. Um cinza. E depois a gente põe um pouco de vermelho nesse cinza. Aí ele fica um cinza meio cor de burro quando foge. Cor de pão de cerca. E aí a gente não precisa envolver, misturar muito não. A gente vai deixar assim mesmo, ó. Meio pincelado, meio rústico mesmo. Pode até fazer com espátula, quem quiser. Inclusive eu tô devendo aí uma pintura, né, com espátula, né? Não gosto de pintar com espátula porque gasta muita tinta, gente. E a gente é pobre. A gente é pobre, pobre não pode fazer graça. Começar a fazer muita graça, daí fica difícil, né? Tô brincando, gente. Pobre, mas nem tanto assim que não poder comprar nem tinta, né? Pelo menos uns 2 tubinhos dá. Olha, a gente vai colocando aqui, mesclando.
Tá saindo o som da passarinhada aí, gente? Deixa eu ver lá. Domingo Sábio, boa noite, meu amigo. Deixa eu fechar aqui. Por que as coisas tem que ser assim? Sempre enroscando. Nunca desce redondinho, né? Mas eu tô acostumado já. Cadê o negócio? Rapaz, que pressão que me deu. Vamos ver aqui no cantinho. Elisete. Boa noite, Elisete. Boa noite, Reginaldo da Rocha. Ó, gente, quando eu não estiver olhando aí no chat, porque eu não dou conta, né, de pintar e ficar o tempo inteiro olhando. Então vai ter comentário que vai subir e eu não vou ver. Aí a Mônia responde para mim. Sueli Oliveira, boa noite. Rosmari, boa noite. Que mais? Clique, professor, você recria uma tela como faz para te mandar a imagem? Como é que é? Olha lá. Você recriaria uma tela? Como faz para mandar? Manda no WhatsApp. Entra no grupinho aí, ó, grupo Telegram aí, daí você comunica lá comigo. Ou então, a Mônia, se a Mônia tiver meu número, pode colocar aí, Mônia, né, para adicionar eu no WhatsApp. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ai, que coisa. Esqueci desse detalhe. Mouse. Então é isso, gente. Vamos mandar brasa. Cinza. Vamos pintar esse fundão aqui. Deixa eu tirar meu celular daqui, senão tá catinho pra mim. Fundão meio cinza. E tem mais uma, gente. Vocês podem colocar aqui uma cor mais escura aqui, ó, por trás, assim, ó, pra gente dar uma sensação de profundidade. Só que coloca um pouquinho de vermelho no cinza. Deixa mais escuro, assim, ó. A gente vai causar aí uma sensação. Vamos por mais vermelho ainda, ó. Uma sensação de profundidade. Ó. Daí vamos dar umas pinceladas meio rústicas assim, para não ficar aquela coisa lisinha, né? Vamos fazer assim uma coisa bem rústica mesmo. Vamos lá. Vamos cobrir todo esse fundo. Eu não gosto de fazer fundo em tela. Vou pegar mais tinta. A tela tá bem boa. Sorte, viu? Porque tem vezes que a gente pega tela ruim. A tela tá boa. Se sair feio, o problema é o pintor mesmo. Não é a tela. Mas eu errei, né? Eu devia ter falado que a tela tá ruim, porque daí se sair, eu ia poder colocar a culpa na tela. Agora é tarde, agora já contei. Então vamos lá, vamos completar o fundão aqui. O risco que estou disponibilizando lá, ele tá para dois tamanhos, para tamanho 60 por 80 e para 60 por 80 e 40 por 60.
Quem quiser fazer essa tela aqui numa tela de pé, ele pode cortar aqui assim, ó. E fazer mais alto um pouco. Eu tô vendo aqui, eu tô... Tem uma coisa errada aqui. Pera lá. Diz que o YouTube não está recebendo vídeo suficiente. E agora? O erro, o YouTube não está recebendo vídeo suficiente para manter o stream. Eu tô achando esquisito mesmo o negócio aqui. Tá travando aí, mano? Tá ruim. Eu tô com mensagem de erro aqui. Tá normal? Apareceu uma mensagem de erro ali do YouTube. E a luz tá piscando. Eu acho que tá vindo chuva aí. Que coisa, né? Era só o que faltava, né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um branco, um pouquinho de amarelo. E um pouquinho de vermelho também. Vamos fazer uma cor assim meia cor de pele, ó. Só que agora e vamos dar umas mescladas para não ficar só um fundão enchapado. Vamos dar umas mescladas assim com um pouquinho meio amarelado, pra gente deixar ainda mais rústico, né? Mas não vamos deixar tão amarelado também assim, não. Só vamos deixar um pouco mais mesclado o fundo para não ficar tão... Por que eu faço isso, gente? Que eu procuro dar uma mesclada no fundo? Porque, ó, a gente deixando a pintura o fundo meio mesclado, você divide a, a visão da pessoa, a visão da pessoa busca também abranger tudo, né? Ele vai tentar assimilar o fundo com a pintura, quer dizer, o fundo passa a ser um complemento para valorizar a pintura aqui. Se deixar só concentrado aqui, aqui lisinho em volta, dá a impressão que não precisava nem disso aqui, né? Era só pegar e fazer um quadradinho aqui. Então a gente quer que a pessoa olhe para a tela num todo, assim, não só num, num ponto específico, né? Então esse é o motivo da gente dar umas mescladas no fundo, para o fundo não ficar simples demais. Então vamos colocar mais branco. Aí, ó, já sumiu meu branco. É uma coisa de louco, cara. É uma coisa de louco. Olha lá, já tava fugindo. Nós vamos fazer aqui um pouquinho de cor diferenciada. Aqui eu puxei para amarelo, aqui nós vamos puxar um pouquinho para uma outra cor mais alaranjada. Não tô nem misturando muito a tinta para ficar mais mesclado ainda. Sabe, assim, ficar fazendo assim, ó. Não, vamos deixar assim mesmo, rusticão esse fundo. Umas pinceladas assim para sugerir ali as manchas do pincel. Eu quero que apareça sinal de pincel. Fazer uma misturebinha aqui, cinza, amarelo e o vermelho, né? Vamos fazer uma corzinha de buco, quando for com muito amarelo. Lá eu quero que fique mais para vermelho. Aí, acho que agora vai dar.
Ó, não precisa alisar não, é assim mesmo, mescladão. Só que um mesclado legal, né? Você, por exemplo, pode ver que eu tô dando as pinceladas tudo na vertical, assim, ó. Quem quiser fazer o mesclado fazendo assim, ó. Mas eu gosto mais assim, fica mais legal. Parece que cria uma profundidade maior. Então nós já temos aqui o nosso fundão. Eu vou fazer aqui nesse lado também um pouquinho de escuro, para a gente criar aqui uma sensação de profundidade. Eu vou pôr um pouco de vermelho aqui, ó, nesse fundo, mais vermelho, para ele ficar um fundo não preto, né? Para ficar um fundo vermelhão, meio avermelhado, meio marronzado, ó. Daí continua o mesmo sistema, dando pincelada assim, ó. Para deixar o risco do pincel, esse é o propósito, deixar o risco do pincel. Só que mesmo fazendo ficar mesclado com o risco do pincel aparecendo, a gente tem que olhar bem se está harmonioso. Não deixar um pelotão de cor num lugar e outro no lugar, né? Então aí nós já temos nossa base. Agora nós vamos fazer a mesa aqui. Meu mouse aqui, daqui a pouco eu vou sujar de tinta. Deixa eu ver se sumiu a mensagem do YouTube. Sumiu. Então isso significa que está dando certo agora. Agora nós vamos fazer aqui uma base, uma mesa. Nós vamos deixar praticamente a mesma cor. A única coisa, a gente vai dar uma clareada, assim, para a gente sugerir uma divisa. Mas vai ser praticamente a mesma cor. A gente vai dar uma misturada, claro, mas vai deixar praticamente a mesma tonalidade. Estou preocupado com o risco que apareceu no... O risco não, com a mensagem que apareceu no YouTube. Mas sumiu, acho que não vai aparecer mais não. Então é isso. Nós vamos fazer uma base aqui meio mesclada também, como se fosse uma mesona rústica, assim, né? Mas assim a gente vai criar uma situação onde, mesmo trazendo a visão da pessoa por toda a tela, ele vai perceber que isso aqui é complemento, isso daqui é o conteúdo. Quem quiser colocar um pouquinho mais do ladinho, assim, por exemplo, para não ficar tão simétrico, né? É que aqui a tela é muito comprida, então ela está cortando um pedaço. Então eu centralizei no vídeo para ficar melhor no vídeo, né? Então nós vamos fazer também o fundo aqui da mesa. Tacar o fundão também do mesmo estilo lá de cima, tudo meio mescladão. Primeiro eu vou fazer uma base com um pouquinho de tinta para mim poder depois trabalhar em cima, né? Daí a gente vai causar uma sensação aqui de novo de sombra, só que essa sombra não é só preto, vermelho e amarelo, né? Nós vamos fazer uma mistura de... Vai deixar um meio marrom, assim, meio... Uma cor... Pode ver que eu não estou nem limpando o pincel, porque eu quero que seja misturado mesmo essas cores. Então, até a sujeirinha que está no pincel ali vai ser importante. O problema é tacar o fundão na tinta, né? Na tela. Parece que daí não vai no troço, cara. Branco, cinza, né? Que vamos fazer aqui, preto, vermelho. E vamos mandar brasa, ó.
Pode ver que ficou diferente a cor, mas não tem problema. A gente vai fazer ficar rústico mesmo. O propósito é esse mesmo. Sem muito. Aqui sim nós vamos trabalhar daí bem. Aqui no fundo a gente vai fazer um fundão rústicozão. Rústico. Só que nem por isso a gente vai deixar de fazer as sombras. Vermelho e preto, né? Por mais vermelho. Mas que coisa. Bati no mouse aqui, abriu um trecão na frente. Que mais é uma coisa de louco. Agora a gente vai criar uma sombra aqui com preto e vermelho. Mas a gente vai pôr um pouquinho de amarelo também. Só que é como se fosse um marronzão escuro, ó. Daí a gente vai fazer, simular aqui uma sombra, né? Que como se tivesse. Só que não fica lisando não. Aqui é assim mesmo, ó. Pincelados assim. E aqui nós já temos aqui o nosso fundo praticamente pronto. Vamos misturar um pouquinho aqui envolver um pouquinho só aqui na sombra, porque a sombra tem que estar um pouquinho mais envolvida, né? E agora, finalmente, nós vamos começar a trabalhar nesse bule. Depois eu volto aqui nesse fundo aqui, vou voltar aqui no fundo aqui ainda. Vou dar umas pinceladas agora na vertical aqui pra gente manter o mesmo padrão lá de cima, né? Mas é simplesmente dando uma puxadinha nas tintas, assim, nada de ficar lisando tanto. Ó, vai mais ou menos seguir o mesmo padrão do fundo lá. Debaixo do girassol que eu vou fazer mais forte, né? Sombra assim, ó. Pinceladas nesse sentido assim. Agora. E aqui, ó, eu vou dar uma espalhada que eu não quero que fique tão dividido também. Eu quero que fique meio camuflado assim. Quero que seja perceptível a divisão, mas não tanto assim, a ponto de fazer aquela marca, aquele risco, né? Pronto. Agora nós vamos trabalhar aqui no vaso. Nós vamos fazer aqui uma cor. Nem vou limpar o pincel porque eu quero aproveitar a sujeira do pincel. Olha o preguiçoso aqui inventando moda. Nós vamos fazer aqui uma cor de pele. Ó, sujeira do pincel, sujou a tinta, ficou cor de pele, ó, tá vendo? O preguiçoso tem que ser criativo para ele poder trabalhar com o mesmo efeito sem precisar limpar o pincel. Só que agora, né, vamos colocar um preto, porque não quero que fique só a cor de pele pura também. Um pouquinho mais de vermelho. Eu quero que fique um cinza meio... É como se fosse uma cor de pele meio acinzentado, assim, sabe? E essa é a cor que nós vamos tacar aqui no vaso. Nas bordas. Não enche muito de tinta porque a gente vai precisar fazer umas luzes, né? Aqui no meio coloca mais branco. O pincel ainda mesmo sujo, né? A gente vai colocar mais branco. E aí a gente vem envolvendo, puxando, misturando aqui. Pode ver que eu tô com o pincel só até agora. Daqui a pouco eu mudo. Também, ó.
Pra gente simular o redondo, a gente clareia no meio do biquinho do bule. Agora sim, nós vamos mudar de pincel. Vamos ver se eu acho um pincel legal. Vamos ver esse aqui mais macio. Depois que a tinta tá na tela, daí um pincel macio dá para usar. Fica bom. Então nós vamos fazer uma luz mais intensa no meio aqui, né? Pra gente causar uma sensação de volume, né? Só que não é branco puro não, porque depois no final a gente vai colocar um branco puro. Nós vamos fazer uns detalhes nesse vaso, que ele não vai ficar assim não, só assim. Agora eu vou colocar uns vermelhos assim pra gente não deixar chapado, né, de cor. Uma nuance meio avermelhada. E vamos escurecer mais nas bordas. Para a gente reforçar o volume do vaso. Ele tem que ficar até meio camuflado com o fundo. Por que que tem que ser assim? Não é que tem que ser, né? Mas é bom fazer assim, porque daí a gente não cria aquela sensação que foi recortada uma figura e colada. Entendeu? A gente integra a pintura com o fundo, né? Aqui embaixo a gente vai fazer uma tonalidade mais escura para a gente sugerir ali a parte do pé do vaso. E continua o mesmo padrão. Na beiradinha a gente escurece bem, quase que fundindo com o fundo. E nas beiradinhas também do bule, do bico do bule também. Eu estou usando preto puro para fazer isso aqui, mas quem não gosta de usar preto pode pegar o vermelho e o azul. Ó, vermelho e o azul, que vai dar para fazer também uma corzona escurona que nem o preto, ó. Se quiser que fique preto mesmo, é só colocar um pouquinho de amarelo transparente em cima desse vermelho e azul aqui que vai ficar. Entendeu? Aqui é onde vai ficar o girassol em cima, eu vou escurecer um pouquinho. Para a gente causar a sensação da sombra dele, né? Toda parte que eu sentir que está embaixo de alguma coisa, vai ter uma sombra, ó. Isso aqui depois que fizer os acabamentos, aí os girassóis em cima, daí vocês vão entender direitinho. Então é isso, ó. Vamos lá. Paulo Wagneiro, e aí, tudo bom? Ah, é o Domingo que tá falando com ele. Paulo César, boa noite, professor. Pinte alguma cena do filme Senhor dos Anéis. É, tem que ver em filme, geralmente é uma cena bacana, né? Umas coisas bacanas em filme, que dá pra pintar mesmo. José Urivaldo, boa noite, professor. Boa noite, José Urivaldo. Augusta Borges, boa noite, Zé Ival. Demorei, mas cheguei. Chegou atrasado, vou mandar bilhetinho. Os pais. Marinha Machado, boa noite, professor Zé Arantes. Ival, boa noite. Boa noite, Clix. Dando palminha, obrigado, meu amigo. Humberto Bagatim, boa noite, Zé Ival. Um abraço. Boa noite, Humberto. Tudo bom, Humberto? Parece aqui, Humberto, quinta-feira que vem para nós fazer uma live aqui, você ficar aqui lendo os comentários para mim.
Conversar com o povo. Nosso amigo Humberto está sempre aqui na live. Obrigado, meu amigo, pela presença. É a presença de vocês que faz a live ficar legal, né, gente? Se não tiver gente assistindo, não tem graça nenhuma ver live. Tá aqui o nosso fundo, né? Um fundo só que nós fizemos aqui. Agora aqui também, ó. Lembrando que isso aqui tudo vai ser refinado, né? A gente tá colocando a tinta na tela primeiro, né? E agora eu vou fazer aqui o seguinte, essa parte de fundo, aqui de dentro aqui do girassol. Só que antes disso, deixa eu pegar um outro pincel aqui. Deixa eu ver se esse aqui vai dar. Isso aqui não é tinta, gente, ó. Me sujei tudo de tinta. Hoje o negócio tá... Eu vou dar uma reforçada na onde toca na mesa, né? Faz um contrastezinho maior. Dá uma envolvidinha, né? Porque ele não é cortado também, ele é meio redondinho. Daqui a pouco a gataiada começa a aparecer para comer. Mas são gordo de fome. E eles gostam de comer quando a gente tá fazendo live. Parece que daí fica mais prazeroso a boia. Esse vaso aqui, gente, ele não é só isso não. Ele ainda tem umas coisas aqui que a gente vai fazer, quer ver? Vamos pegar o vermelho. Colocar aqui mesmo. Pegar um pouquinho de preto, fazer um vermelhão sujo. Colocar um pouco amarelo. Vamos fazer um tipo de um marrom vermelhado. Cor de cerâmica, assim. Meio tipo cor de cerâmica. E agora a gente vai fazer umas coisas nele aqui. Uns detalhes no vaso. Ele vai ficar cheio de manchinha. Só que é o seguinte, eu vou explicar bem direitinho para vocês como é que faz isso. Vocês fazem a cor escura e vem fazendo essas manchinhas lá no cantinho, ó. Não redondo, compridinho assim, ó, porque a gente tá vendo em perspectiva. É a mesma coisa de você estar vendo essa tampinha aqui, ó. Nós estamos vendo ela assim, ó. Então ela fica meio de ladinho, assim. Eita, olha aqui que eu plantei aqui. Caiu um monte de cisco aqui em cima da pintura. Vai ficar assim mesmo. Então, gente, a gente vai fazer esses risquinhos de ladinho e com a cor mais escurona. Ó. Os toquinhos, os pontinhos, umas coisas assim, ó. Até mesmo aqui no biquinho aqui, ó. Só nas beiradinhas primeiro. Assim. Até aqui mais ou menos assim. E aqui também embaixo, aqui. De vez em quando vocês dão um toquinho assim. Caiu um monte de cisco aqui em cima, não sei de onde que veio. Acho que tava naquela tampinha que fui mostrar. Mas não tem problema, vocês não estão enxergando o cisco, né? Ó, uns pontinhos assim, ó. Acho que esse cisco vai até ajudar. Acho que foi bom, viu? O cisco. Ó, tá vendo? Depois que vocês fizeram em volta tudo, daí vocês pegam um pouquinho de branco
clareia um pouco mais esse marrom aqui, ó. E vem fazendo mais para dentro aqui, ó. Só que agora já não é risquinho fininho. Agora você já faz mais grosso um pouquinho. Porque a mesma coisa é a história da tampinha. Lá na beiradinha a gente tá vendo assim, né? Daí conforme vai fazendo, vai virando, a gente vai enxergando cada vez mais assim. Até que fica assim, frente. Então nós vamos fazer agora a parte que tá meio termo, né? Não é o que tá muito de lado e nem o que tá de frente. Daí uns toquinhos pequenininhos também no meio assim, tal. Então vamos fazer uma meta, parecendo ovo de codorna. Opa, aqui embaixo tem que ser o escuro. Agora com essa cor mais clara, podemos deixar mais avermelhado se quiser. Assim, ó. A gente vem fazendo essa parte aqui da frente, ó. Uns toquinhos sim, para ficar bem variado, né, os negócios. E cada vez mais menos fininho, menos em perspectiva, né? E aí aqui na frente, vocês deixam mais clarinho ainda. E vem e faz agora as partes que estão na frente, assim, ó. Aqueles toquinhos assim. É um ovinho de codorna. Isso aqui quem quiser fazer. Eu, por exemplo, não ia fazer, não queria fazer isso aqui, mas como nós colocamos uma capinha lá que tem um vaso mais ou menos mesclado assim, então eu vou fazer. Né? Porque as pessoas vêm falar, não, quero ver como é que faz aquele mesclado. Aí então agora não tem mais jeito, agora tem que fazer. Quem manda a Mônica colocar lá o mesclado. Então, aqui, tá? Não é o mesmo mesclado que tem na figura lá do que a gente colocou lá na capa do vídeo, mas não precisa ser mesmo, nem deve ser mesmo. Nós temos que fazer o nosso tipo de mesclado. Agora, gente, a gente vai limpar o pincel. Pela primeira vez agora eu vou limpar o pincel, de verdade. Vou pegar um pouco de desenho aqui. Vou limpar o pincel para ficar limpinho. Vou pegar o branco puro agora e vou dar uns toques aqui, mas não é o mesclado agora é o brilho. Agora é o brilho, então eu tenho que fugir dos mesclados, ó. Eu vou fazer esse brilho mantendo os mesclados, ó. Pra gente criar o volume, né? Aqui também, ó. Tô usando o branco puro aqui, né? Que ele vai misturando com essa cor de baixo aqui. Então a gente tem que prever, né? Por exemplo, a tinta de baixo tá molhada, a tinta óleo, não seca. Então a gente vai fazer aí uma... A gente coloca o branco puro e vai prever que vai misturar um pouquinho. Daí vai dar mais ou menos a cor que a gente tá pensando. Aqui eu vou fazer a luz no meio aqui, ó. Envolve um pouquinho, né? Lembrando que o quadro a gente não vai terminar, não vai dar para terminar hoje esse quadro, mas assim, a gente vai fazer muita coisa. E o acabamento do quadro vai ficar até melhor, porque depois que seca um pouco essa tinta, a gente consegue fazer um acabamento melhor. Agora, gente, eu vou fazer um segredo aqui, um truque. Vou pegar um azul, vou misturar aqui um azul claro, ó, meio acinzentado.
E vou dar um leve toque aqui, ó. Vocês entenderam? Mas esse azul não significa que o vaso é azul. É para dar um charme, uma luz. Vocês entenderam? Aqui também vai ter. Só que aqui só vai aparecer depois que a gente fizer o fundo, né? Vocês entenderam, gente? Como é que um detalhezinho aparentemente insignificante, ele mata a pau o negócio. Ó, também, ó. Só que um pouquinho só, eu exagerei. Limpando o pincel para tirar o excesso da tinta e vamos espalhar ali, ó. Uma nuance só, não é nada de muito. Eu até vou aumentar um pouquinho. E às vezes a gente se empolga, acha bonitinho, quer fazer mais, estraga. Agora mesmo aqui, acho que já tá quase acontecendo isso. Aí, tá bom. Só uma nuance, só para a gente conseguir captar, integrar essa pintura aqui com o fundo. Pode ver que depois que fez isso aqui, ó, ela ficou fazendo parte da composição toda, né? Então, aí, aqui depois a gente faz o acabamento do cabinho aqui. Vou fazer já, né? Vamos fazer uma sombra mais intensa nele. Lá de dentro, né? Vamos ver o que o pessoal tá falando. Maria Neuza Teixeira Neves, lindo trabalho, parabéns, professor. Obrigado, minha amiga. Marinha Machado, pintura maravilhosa, professor Zé. Obrigado, Marinha. Quem mais? Erivan Calixto, boa noite, professor. Lindo trabalho, Juazeiro do Norte. Abração para todo mundo aí de Juazeiro do Norte. Obrigado, Livan. Antônio Matos, esse bule é de cobre? Não é de cobre. Isso aqui é de louça. Ou então porcelana, assim. Só que mesclado, né? Uma porcelana trabalhada, né? Estamos inventando também um pouco. A gente tem que ser assim, inventar. Nem que fique feio. O importante é a gente estar inovando, inventando, criando, modificando. É isso. Então vamos lá. Isabel Henrique, tá lindo. Eu amo girassol. Obrigado, Isabel. Nancy, boa noite. Você já tem instalado o Telegram? Ah, tá conversando com o outro, né? Mônica Arantes. Mônica Arantes, não consegui entrar nesse link do Telegram. Olha, Mônica Arantes, será que é minha parente? Gente, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o pincel. Deixa eu ver qual. Esse aqui não, né? Agora vamos pegar um pincel que eu não faço a mínima ideia qual ainda. Acho que esse aqui. Só que tá arranhando. Vamos ver se esse aqui vai dar. Vamos pegar esse amarelo aqui, ó. Esse amarelo aqui e esse azul. E vamos fazer um verdão quase preto. Ó. Um verdão escurão. E esse verdão vai ter também um pouco de vermelho. Por quê? Porque na pintura aqui tem nuances de vermelho. Se a gente colocar uma cor completamente diferente, ela parece que ela não faz parte. Sabe quando você pega uma figurinha de uma recorta com a tesoura, assim, uma coisa e cola em cima de um outro? Fica com essa sensação. E nós não queremos que fique com essa sensação. Nós queremos um verde, mas assim, um verde que tenha puxando um pouco para o vermelho, para a gente causar aí a sensação de que uma coisa está fazendo parte, de que a composição está harmoniosa, né? Uma coisa está sendo integrada na outra, está sendo sintonizada com a outra, você entenderam? E a gente vai trabalhar aqui nessas partes do fundão aqui, ó, usando um pouquinho a tinta, porque nós vamos trabalhar com cores claras em cima, né? Cores claras em cima. Aqui que agora que vai aparecer, só que eu estraguei o efeito ali, bati o pincel em cima, depois faz de novo.
um verde mais claro um pouquinho aqui, ó. Pra gente não deixar o bico do bule completamente tampado. A gente vai colocando a tinta, que depois a gente volta ajeitando alguma coisa, porque a gente vai acabar estragando, né? Aqui mesmo, ó. Alguma coisa a gente vai estragar. Fundão. Todas as frestinhas a gente vai fazer um fundão. Escurão. Assim, meio verdeado, né? Aí a gente põe um pouquinho de vermelho de vez em quando, para a gente fazer uma variação, né, de tonalidade, para não ficar tudo muito chapado, uma cor só. Mardoni, meu amigo Mardoni, baixou o vídeo Van Gogh no Master Hand. É isso aí, Mardoni. O Van Gogh. O Ivan Grog. Eu tô mais pro Ivan Grog. Ó, nós estamos fazendo agora aqui as partes de dentro, né? Fundão. Vamos colocar mais vermelho e vamos colocar um fundão também aqui dentro do girassol. Mas agora aqui vamos deixar um pouquinho mais avermelhado, tipo mais vermelho, né? O problema é a assombração, né? Que fica pegando minhas tintas. Rapaz. Aqui. É isso aí, ó. Vamos colocar um pouquinho mais avermelhado aqui dentro. Pouquinha tinta, não faz pelotona não por enquanto. Depois no final, na hora de fazer os acabamentos, a gente vai colocar umas pelotonas de tinta. Para deixar bem evidente, né, os detalhes. Por enquanto a gente vai colocar bem pouca tinta assim, porque a gente vai voltar com tinta clara por cima. Isso daqui não é um girassol, isso aqui é uma margarida. Então eu vou colocar uma cor mais avermelhada, amarelada. Vou misturar um pouco de vermelho, deixar esse miolo aqui pendendo para vermelho. O vinho de tico-tico. É tico-tico que tem uva assim, não é o codorna. Codorna acho que tem também, né? Também. As folhas nós já vamos também colocar um fundo nelas. Amarelo com azul. Fica verde. Mas a gente dá um toque no vermelho para o verde não ficar tão verde sem graça, né? Verde bandeira, assim. Então a gente vai colocar o fundo dessas folhas aqui. Aonde mais? A gente tem que tampar todas as frestinhas. Feito isso, agora a gente vai pegar um amarelo, misturar esse amarelo com vermelho. Aqui, sujei tudo. Não é sempre que a gente pode fazer com o pincel sujo, a gente tem que lavar o pincel também, quando for precisar pintar com a tinta mais clara um pouco, né?
Então agora eu vou usar aqui um amarelo. O amarelo milagroso que... Acho que desde quando eu comecei a fazer live, esse amarelo tá aqui e não acaba. A gente vai relar um pouquinho de vermelho aqui, fazer um laranja meio escurão aqui. Mais ou menos a cor aqui. E nós vamos colocar uma base aqui. O cisquinho que caiu aquela hora aqui tá fazendo efeito. Olha lá. Aí. Nós vamos colocar um fundo primeiro. O acabamento mesmo não vai ser hoje que a gente vai fazer. Não vai dar tempo, né, gente? Ele vai misturar um pouquinho com o fundo aqui, mas não tem problema, que é importante misturar mesmo, que dá, como eu falei, né, tem que estar integrando uma coisa na outra. A gente faz uma base, tipo um amarelão escuro. Depois que a gente vem fazendo aí as luzes, isso daí que vai ficar bonito, né? Pode ver que eu não tô ligando muito aqui nos beirados, que depois eu vou fazer acabamento nessas beiradinhas do bule. Não vou fazer agora, porque senão a gente vai estragar o acabamento, né? Porque a gente ainda tá fazendo um fundo aqui por cima. Então a gente vai colocar a tinta escura, um amarelão, quase que um ocre, assim, né? Pode deixar mais vermelhado, em alguns pontos, assim. Usa pouquinho a tinta, porque nós vamos trabalhar com luz em cima, né? Com muito vermelho, não pode também ser tão vermelho. Mais ou menos, seguindo os riscos, assim, mais ou menos. Para fazer o fundão, vocês podem usar um pincelzão durão assim mesmo. Agora, os pincéis Castelo para a gente fazer o... Deixa eu ver aqui. Nem terminei de fazer o fundo lá, mas eu quero já começar a dar umas pinceladas aqui no girassol pra gente já começar a sentir um pouco o drama, né? Para isso eu vou colocar o amarelo mais puro aqui. Vamos ver se esse pincel aqui vai dar. Porque aí, gente, a gente vai fazer uns acabamentos. Eu vou começar só aqui. Essa pincelada aqui, a gente não chega até aqui embaixo, a gente só fica nas pontas. Assim. Mais ou menos assim, né? Ó. Uma pinceladinha assim. Para isso eu tô usando o pincel chanfrado, gente, ó. Aqui
por que eu tô dando esse toquinho aqui? Porque é como eu falei, né? A gente tá vendo as folhinhas assim, depois aqui de frente a gente vê assim, ó. Fica só um risco, né? Deixa eu ver qual pincel que eu vou fazer aqui. Deixa eu trazer aqui, deixa eu encostar aqui, né, gente? Isso aqui é uma parte já do... alguns detalhes que a gente tem que fazer pra ficar animado, né, gente? Senão a gente começa a ver só fundo, 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 vai perdendo a graça. Ó, você coloca do ladinho assim, ó, dá uma apertada, ó, e não chega até lá no fundo. Depois a gente vai fazer mais luminosidade, claro, não vai ficar só assim não. Agora acho que foi... Ah, tá falando com a mão. Tom Lemes, obrigado meu amigo Tom pela presença. O protetor de tela do meu, do meu telefone é um girassol. Ah, legal, né? Girassol, o pessoal gosta de girassol, né? Não sei por que o pessoal ama girassol. Eu gosto também, mas assim, eu vejo que a turma são louca de girassol. Anselmo Nil, obrigado meu amigo Anselmo pela presença. Olha outro pintor aí, pintor de tecido que faz live. O Anselmo, quando eu conheci o Anselmo, ele pintava bem já, mas agora ele tá pintando pra caramba. Entende? Ele tem canal no YouTube também. Ô Anselmo, coloca o nome do teu canal aí. Esqueci. Acho que é Anselmo Nil, né? Pintor, não sei. Raquel França, boa noite, que lindo. Obrigado. Que mais? Clix Freitas, um bolinho. Não é um bolinho, não é uma coroinha. Obrigado, depois vou enviar a imagem por lá. Isso aí, manda lá. Beatriz, Mara Beatriz, boa noite. Maravilhoso, obrigado, Mara. Então, gente, ó, não era para fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, mas eu quero que vocês já sintam um pouquinho do drama, né? Do drama não, do, do efeito que a gente tá fazendo aqui já, né, gente? Pra falar a verdade, não gosto muito de fazer girassol, não. Mas a gente tem que fazer, né? O pessoal gosta. O pessoal gosta de girassol. Agora que eu tô com o pincel sujo aqui mesmo, vou fazer aqui fundo. Vou misturar essa cor aqui, ó. Vamos fazer o fundo com ele mesmo. Parece que tava bom. Vamos lá, voltando pro fundo agora. Mais avermelhado. Exagerei. Não pode exagerar também. Esse pincel aqui pelo menos não tá fazendo tanto barulho. Não tá esfregando. O outro pincel parecia que tava arranhando tudo. Esse aqui é uma margarida, não é girassol. Esse do meio aqui.
Depois a gente vai fazer acabamento, mais refinado ainda. O duro é que o meu amarelo tá acabando. Vamos ver se eu ainda consigo tirar aqui. Deve ter amarelo por aí, mas não faço a mínima ideia onde que tá. Ó, aqui ó. A gente consegue ainda fazer uns milagres, ó. Ó. Parece que tá saindo tinta do zero aqui, ó. Ô, louco! Vamos dar uns toques já, né, gente? Não é a hora desse estoque ainda, mas a gente quer fazer já vocês sentirem, né, o efeito. Agora vamos fazer um azul meio cinza. Vamos dar uns toques também na folha já, né? Só uma luzinha, assim, não precisa fazer aquele muito detalhe, não. A folha do girassol tem uns biquinhos. Que depois a gente vai fazer com o pincelzinho. Ela tem uns biquinhos. Nós vamos fazer tudo assim, mais ou menos hoje, né? Pincel chanfrado parece que tá meio difícil fazer. Aqui dentro a gente vai dar uns toques de verde, né? Porque a gente está sugerindo que ali dentro tem folhas. Agora, para a gente não deixar o negócio secar sem acabar, vamos dar uma ajeitadinha no bule aqui, no biquinho aqui, né, gente? Vou pegar agora a engenhoca aqui, para a gente poder apoiar a mão. Vamos integrar o fundo. Suavizar um pouquinho mais nesses detalhes. Aqui embaixo onde vai ter coisa que a gente vai escurecer um pouquinho. Um barulho que pensei que fosse um bicho. O vinho de codorna.
Essa margarida aqui também a gente já vai fazer um fundo mais ou menos nela. Vamos ver se esse pincel que eu tô aqui vai dar. Não é branco puro não, gente. Eu tô até misturando aqui na tinta aqui um pouquinho para escurecer um pouquinho, sujar um pouquinho. Só que antes de fazer essas folhinhas, vamos fazer uma misturadinha aqui no meio aqui pra gente fazer na hora que eu vou colocar o branco, ele vai misturar com essa cor de baixo um pouquinho e vai dar a sombra que a gente precisa. Então, não é o branco ainda, porque o branco vem depois, né? Aquela parte de luz mesmo que a gente faz. É depois que seca, na próxima aula, provavelmente, né? Isso aqui é um fundo, mas é um fundo já meio bonitinho já, né? Pra gente já ficar mais animadinho. No miolinho dela aqui eu vou colocar um amarelinho mais forte. Pra depois na hora que fazer as luzes, né? Ficar bem mais bonito. Vamos encostar agora, tirar o branco da tela. Depois eu não sei, talvez nem faça mais alguma margarida no meio, eu não sei. As mulheradas que entendem mais de flor que vão falar pra mim depois se põe ou não. Deixa eu pegar uma vasilha limpa aqui pra gente colocar um queroseninho. Limpo. Envolver bem. E vamos trazer já aqui alguns toques, né? Pincel chanfrado, se a gente não posicionar bem, a gente em vez de fazer bonito, a gente faz feio. Uns toquinhos. Umas pétalazinhas. Vamos ver. A gente já vai deixar mais ou menos, né? Mais ou menos sugerido ali o girassol. Pra gente poder depois fazer o acabamento bonitinho.
Assim a gente já fica animado. Lembrando que todas as lives que a gente faz nas quarta-feiras, nas quinta-feira agora, né? Quando não termina, eu termino na segunda. Dificilmente a gente termina um quadro numa live. Então quando não termina, daí vocês podem aguardar que é segunda-feira o dia de terminar. E esse daqui não vai ser diferente também. A gente vai fazer isso também. A gente vai terminar os detalhes dele na segunda-feira. Já a Mônia já deixa aí programado. Pra gente fazer os acabamentozinhos. Com um buraquinho aqui, vamos tampar. A gente pode fazer bastante pétala no girassol. Por cima da outra, ó. A gente pode fazer umas menorzinhas no meio aqui, ó, como para dar uma sensação melhor, né? Aqui agora. Vamos fazer o fundão, né? Com essa cor mais... Lembrando que no risco tá pro lado de cá, esse girassol, esse aqui tá pra cá. Mas isso aí não importa muito não. O jeito de fazer é o mesmo, né? Não vai mudar nada. Só muda mesmo a posição, né? Vamos ver o que o pessoal tá falando ali. Já aproveitar. Sim, mas tenho que ser aprovado. Ah, tá. Aprovou. Então, no grupo é onde tem bastante coisa que a gente faz, gente. Eu nem vou falar mais de sorteio, porque nós estamos devendo um sorteio lá. O dia que nós fizemos, o ganhador não manifestou, depois, depois disso nós não fizemos mais. Mas quando for fazer, nós vamos avisar. Vou pegar mais azul. Azul fita lucianite. Misturar com o amarelo aqui. Vamos sugerir aqui a folha. Dá uns toques lá atrás, né? Pra gente sentir que tem mais folha, né? Não é só aqui na frente, não. Aqui também, ó. A gente faz primeiro um fundo. Nesse fundo aqui a gente não pode exagerar de tinta. Um pouquinho só de luz. Por enquanto a gente não vai fazer muito detalhe, né? Porque estamos trabalhando no fundo.
um verdão agora escurão pra gente fazer a parte de baixo. E assim a gente já vai dando, criando a sensação de folhas, né? Opa! Agora aqui eu vou deixar secar, depois a gente vem fazendo, depois na próxima aula a gente vai fazer o acabamento desses girassol. Vou deixar só marcado mais ou menos por enquanto. E hoje para dar mais, para a gente dar 1h30 de live, a gente vai fazendo agora umas sombras aqui. Pra gente colocar na mesa essas coisas, né? Não sei, eu tô achando muito redondinho aqui. Eu acho que depois nós vamos fazer uma ponta de um girassol lá, outro lá. Depois eu vou, na próxima aula, eu vou pedir para vocês as opiniões, para nós fazer umas gotas aqui, fazer uns negócios aqui. Legal. Então é isso, de tudo que tiver escondido é escuro. Aqui de baixo, ó, tá escondido, ó. Debaixo do girassol, então é sombra. Aqui, ó, debaixo é sombra. Só que daí é acompanhando as cores do coisa lá, né? Sombra, ó. Depois vocês pegam um pincel menor e reforça ainda mais essas manchas aqui para sentir que a sombra, aquele ali é uma sombra do vaso mesmo, né? Não é um preto. Aqui também, ó. E assim a gente vai criando aquele volume. Ai, quebrou o pincel. Eita. Vai criando aquele volume nas coisas agora com base nos detalhes, né? Aqui, como tem uma sombra, então eu vou clarear um pouquinho mais a borda aqui para me evidenciar, né? Evidenciar mais essa folha aqui. Tem uns detalhezinhos, fiozinho que depois nós vamos fazer. Aqui nós vamos cobrir todos os branquinhos para depois não precisar mais. Então é isso, gente. O que vocês acham? Para um fundo até que já tá, né? Deixa eu pegar um branco agora aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um pouquinho mais de luz nessa margarida. Opa. Deixa bem. Quebrou o pincel. Que coisa. Oi. Ah. Quebrou, então sai fora. Margarida. A gente fica um foguinho, né? Não era pra fazer isso agora, mas não aguenta. A gente não aguenta. Lindo já, tá lindo já. Já tá achando bonito, Mônica? Mesmo cruzinho assim. Depois nós vamos fazer umas luzes com amarelo limão. Aí que vai dar o volume, né? Fazer os acabamentos bem
bem evidente, bem destacado, assim. Eu acho que é por aí, né? Não precisa mais por hoje não, né? Ah não, aqui ainda falta. Vamos fazer aqui um pré-acabamento aqui, né? Ó. Assim a gente já deixa meio caminho andado, né, gente? Deixa eu ver que horas, quanto tempo de live? 1 hora e meia exato. Então é assim, gente. Nós vamos deixar agora para segunda-feira o acabamento final. Que a gente vai fazer esses miolinhos aqui, vai fazer as luzes, as punhado de coisinha aqui ainda. Depois, no último de tudo, gotinha, bastante gota. O biquinho do bolinho não fizemos ainda. Aí sim, aí que vai ficar bonito o nosso quadro. Por hoje nós ficamos aqui, deixa eu dar uma bisbilhotada aqui para ver o que estão falando. Lindo demais, obrigado, Leis. Mesmo sim, só com fundo, né? Já tá bonito, né? Maria, maravilhoso como sempre. Alda Leme, que espetáculo. Nossa, mas não tá tanto assim ainda, não acabamos ainda. Mas acho que fica bonito mesmo. Aqui, ó, talvez a gente faça mais um botãozinho aqui, alguma coisa. Não sei ainda que não, pronto, tá. A única coisa que eu sei é que eu vou dar mais umas pinceladinhas aqui, ó. Porque eu tô olhando ali no monitor. No monitor tá meio torto. Aqui parece que não, mas lá no monitor a gente vê meio torto. E aqui tá muito demarcado. Vamos fazer aqui como é costume que eu falei. Vamos deixar integrar uma coisa na outra. Não vamos deixar nada marcado assim. Hoje a Val não apareceu na live. Ela deve estar ocupada lá com os irmãos dela. Aí, gente, mais ou menos isso que eu tô pretendendo, sem deixar definição, né? Então, até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado a todos pela presença de vocês. Vou ler aqui o que estão falando aqui. Adriano, lindo, maravilhoso, lindíssimo. Ainda tá cru, mas já tá bonito, tá bom, né? Acho tão difícil dar movimento no girassol. Eu também não gosto muito de pintar girassol, não, mas a gente tem que pintar e eu gosto de fazer assim, eu gosto de esperar secar essa camada aqui, ó, depois sim, a gente vem fazendo aqueles detalhes bem fortes, bem bonito, né? Porque enquanto tá molhado, né, o amarelo ele suja ali, não dá aquela beleza, né? Então, e a gente, aqui os meus pincéis aqui, é muito novo. Quando a gente gasta o pincel um pouquinho, que daí fica bom. Agora eu ganhei pincel tudo novinho. Aí ele não tem que esperar ele gastar a mão um pouquinho para ficar perfeito mesmo. Mas mesmo assim. Então, gente, aqui embaixo do girassol tem sombra ainda que eu não fiz ainda. Então assim, quarta-feira, 8 horas, a Mônica já vai deixar marcada. Eu vou terminar
esse quadro aqui de girassol. Combinado? Obrigado, pessoal. Tenham uma boa noite, dorme com Deus e até segunda, se Deus quiser.